Bom, queria agradecer muito o convite do Paulinho, agradecer a presença de cada um de vocês. É sempre um grande banquete quando a gente se encontra para falar de Espiritismo. A obra que eu consultei hoje para a gente poder fazer esse encontro é, na realidade, um estudo sobre a obra do André Luiz, que é O Nosso Lar. O livro é esse aqui, se chama Aprendendo com o Nosso Lar, do José Lázaro Golbery. Tá? Então, ele vai pegar vários temas da obra do André Luiz e vai esclarecendo, estudando, como se a gente estivesse num grupo de estudo, estudando a obra do André Luiz. Então ele coloca ali, bastante detalhado, a interpretação de cada um dos ensinamentos dessa obra divina que é O Nosso Lar. Tá? De todos os temas que ele menciona aqui, um dos temas que me chamou bastante atenção foi o sentido da dor. Né? Por que será que a gente sofre enquanto a gente está encarnado? Qual seria a razão da gente sentir tanto sofrimento? E o que fazer com esse sofrimento? Se o ideal é a gente reclamar, se o ideal é a gente se aquietar e sofrer sozinho, ou compartilhar com os outros, o que será que a gente tem que fazer? Então, na obra Nosso Lar, existem vários instantes em que ele vai esclarecendo várias dessas questões que a gente desenvolve acerca da dor. A dor, por exemplo, de um problema de saúde, a dor de um problema de saúde de um ente muito próximo, a dor de ter uma pessoa com um problema psicológico dentro da nossa casa, da nossa família, uma pessoa que tem um transtorno psicológico que causa muito sofrimento dentro de casa, a dor de um ente querido. São tantas as dores que a gente passa aqui, né? E aí, vamos lá. Vamos começar com, essa é a foto do José Lázaro e, novamente, o nome da obra, Aprendendo com o Nosso Lar. Bom, a gente começa com essa frase, que é uma frase que a mãe do André Luiz disse na obra O Nosso Lar. Nossa dor não nos edifica pelos prantos que vertemos, ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece o Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Toda vez, portanto, que a gente se defronta com algum tipo de sofrimento, tanto enquanto a gente está habitando esse corpo físico aqui, como também depois que a gente se separa dele e vai então trabalhar em outro lugar, em outro plano. A dor continua. Eu não sei se a gente fica feliz com isso, mas enfim. Quando a gente desencarna, se a gente acha que só sofre enquanto está encarnado, e depois que desencarna está tudo bem, nós vamos ficar num lugar cheio de alegria e tal, isso depende muito da nossa elevação espiritual, do que a gente fez aqui enquanto encarnado, né? São muitas as formas de dor, e mesmo que a gente esteja num altíssimo grau de elevação e a gente desencarna e vai para um plano espiritual já desprovido de sofrimentos comuns, toda vez que a gente entrar em contato com os nossos que aqui ficaram e perceber que eles não estão entendendo o propósito da encarnação e não estão aproveitando aqueles momentos de sofrimento como deveriam, nós também passaremos a sofrer. Da mesma maneira que aquele que nos acompanha diariamente, o nosso anjo guardião, que eu estava conversando com ele agora, enquanto a gente estava fazendo oração, pedindo que ele está aqui do meu lado, me inspirando, toda vez que a gente faz alguma bobagem, e a gente faz muitas, ele também sofre conosco. Tente imaginar a gente se transformando num anjo guardião. Tente se imaginar deixando tudo o que você tem para fazer de lado para se dedicar exclusivamente a ficar perto de uma pessoa, influenciando, auxiliando essa pessoa, mas somente quando essa pessoa abrir portas para que você faça isso. Assim que você possa obrigá-la a não fazer as coisas erradas,
respeitando a vontade dela. O trabalho de um anjo guardião, de um espírito que te acompanha, de um benfeitor, é um trabalho muito difícil, muito laborioso. E toda vez que a gente dá uma escorregada, ele também sofre conosco. Porque ele está ali para nos auxiliar. E a gente nem sempre fala com ele, né? Isso é muito triste para a gente. A gente às vezes se esquece de, na hora da oração, se sentar na cama, pedir para ele sentar ali do lado e bater um papo, né? Pedir desculpas, conversar mais durante o dia com ele. Se recebeu, vamos nos atentar para uma informação que cabe aqui. Toda pessoa que você tem hábito de conversar, você acaba gerando um laço de afinidade com ela, toda vez. Então tem sempre alguém da família que você se desabafa, sempre tem aquela pessoa que você diz, não, eu estou sofrendo, eu sei para quem que eu vou ligar e sei com quem eu vou conversar, porque ele vai me entender. Então, a gente estabelece um vínculo afetivo com essa pessoa encarnada e a gente passa a ouvir os conselhos dela também. Só que a gente só ouve os conselhos dessa pessoa quando a gente quer ouvir, quando a gente está aberto para esse tipo de diálogo. E nem sempre a gente se abre para o nosso anjo guardião. Quase nunca. A gente não senta toda noite com ele, dizendo, olha, poxa, me desculpa, mais uma vez, mais um dia, você estava aqui comigo o tempo todo, eu não te ouvi. Eu não te ouvi aquela hora que eu me encolerei, porque aquela pessoa me transtornou e me influenciou negativamente naquele momento da discussão. Eu não te ouvi quando você disse para eu não ingerir aquela bebida alcoólica. Eu não te ouvi quando você me disse para eu não fazer aquela ultrapassagem perigosa. Eu não te ouvi quando você me disse para eu não me enfurecer com aquela criança. São muitos os momentos que a gente não o ouve. E a gente não ouve a ele porque a gente não permite que esse tipo de comunicação aconteça. Porque a gente não tem o hábito de conversar, de ouvi-lo. Quanto mais a gente se afinizar com ele, ou com ela, ou não importa, essa questão não é uma questão genérica, mais a gente vai conseguir, então, trocar essas informações e permitir que ele faça o trabalho para qual ali ele está. Né? Então, que a gente possa dividir com o nosso anjo guardião também as nossas dores. Certamente ele vai estar dividindo conosco. Só que nem sempre a gente lembra disso. Então, toda vez que a gente sofre, todo tipo de dor pela qual a gente passa aqui nesse plano encarnatório, serve para que a gente fique mais humano, para que a gente consiga então entender mais o próximo. Existe uma palavra que cabe muito aqui chamada empatia. A gente conhece bastante simpatia e antipatia. Né? A pessoa simpática é aquela pessoa alegre, feliz, que sempre transmite boas vibrações. A pessoa antipática é o contrário. É a pessoa que não permite que você transfira suas emoções, troque suas emoções com ela. Agora, a pessoa que tem empatia é aquela que consegue entender a emoção do outro. Então, empatia é uma das formas da gente desenvolver mais o nosso sentido de humano, de poder compreender mais o outro, compreender que o outro nem sempre está bem. Ou, por exemplo, a gente costuma compreender bastante criança. Às vezes a criança, você fala para ela não subir no sofá, mas ela está tão alegre, ela está tão feliz naquele momento que ela acaba subindo no sofá. E você compreende, você fala, não, ela é uma criança. Todos nós somos. Por que será que a gente perde essa compreensão quando a gente se torna adulto? A gente, enquanto espírito, ainda é criança. Tem muita coisa que a gente ainda não despertou. Se a gente fosse mais compreensivo, talvez a nossa vida e a vida do outro seria um tanto quanto mais fácil da gente lidar, menos atrapalhada. Né? O fato da gente não se compreender faz com que a gente atrapalhe o desenvolvimento do outro. E aí, quando André Luiz chega até a colônia do nosso lar e se recupera, tomando lá as sopas e etc. E, de novo, eu vou lembrar vocês, para aqueles que não leram a obra do nosso lar, ou não viram o filme, leiam a obra, vejam o filme, ouçam a obra, tem a obra do nosso lar em áudio. Então, se você fica bastante tempo no carro, por exemplo,
baixa lá da internet, tem na internet, se não tiver, compra, baratinho, tem lá o CD, põe no carro, você vai ouvindo a história do nosso lar. É incrível, é incrível. Tem várias obras espirituais assim, na forma de radionovela, é muito gostoso de ouvir. Só é difícil de parar de ouvir. Às vezes você está indo trabalhar, que nem aconteceu comigo, você chega em frente à escola, já é 7 horas. Está na metade do capítulo, você chega atrasado, porque você quer saber o que vai acontecer, você não admite parar ali naquele momento, é muito legal. E aí, na obra do nosso lar, o nosso irmão André Luiz, que era médico aqui, que tinha todo um conhecimento técnico a respeito desse invólucro denso que a gente habita, que é o nosso corpo, o André Luiz, então, começa a conversar com o ministro Clarencio a respeito da condição dele naquele instante. Então ele começa a reclamar para o Clarencio das dores que ele sente. Sinto muitas dores intestinais e sensações de angústia no coração. Sinto-me como se fosse o único a sofrer. Na terra, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões. Depois os sofrimentos da morte do corpo. Em seguida, martirizações do além-túmulo. O que será a vida então? Então ele está questionando ali naquele instante com o ministro Clarencio o porquê de tanto sofrimento. Enquanto ele estava encarnado, tinha um monte de coisa que acontecia com ele e que fazia ele sofrer. Depois, quando ele morre, ele ainda sente todas as dores do corpo, das transformações do cadáver, porque ainda há um apego à matéria densa daqui desse órgão. E depois, então, que ele vai para o umbral, e lá ele fica bastante tempo, porque ele não entende o que está acontecendo ainda, ele acaba, então, também sofrendo. Aí ele é resgatado, vai para a colônia e as dores continuam. Então ele não consegue entender por que tanto tem que sofrer. E aí vem os ensinamentos. Emmanuel dizendo essa frase: quando te encontres diante de alguém que a morte parece em mar de sombra, recorda que a vida prossegue além da grande renovação. E Clarencio, lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. Quando a gente ainda está nimbado, como se fosse nublado, né, dos nossos conhecimentos, daquilo que a gente deveria aprender, muitas vezes a gente ainda não entende aquela condição, que é o que estava acontecendo naquele instante com André Luiz. E aí, uma vez que a gente se renova e se transforma, e que é um processo lento, não será do dia para a noite, mas nós temos que nos policiar. E aí, novamente, a gente cai naquele ensinamento de Jesus: orai e vigiai. Uma vez que a gente vigia os nossos pensamentos, que a gente então assume o comando do cuidado com a nossa tela mental, com o nosso terreno fértil do pensamento, a gente consegue então, paulatinamente, devagar, aprender a não mais reclamar daquilo que está acontecendo, não mais sentar-se e ficar se lastimando. Como aquele indivíduo que de repente está andando na rua e alguém, por causa de uma discussão calorosa, arremessa-lhe um limão. Ele pode ficar muito bravo porque ele tomou uma limonada na cabeça, mas ele também pode pegar aquele limão, espremer, pôr um gelo, um açúcar, fazer um suquinho e tomar, e está tudo bem. Nem sempre, né? Eu li uma frase muito bacana ontem, que diz o seguinte: não reclame enquanto você está no fundo do poço, porque ainda não jogaram terra em cima. Sim, dá para piorar. Então nem sempre a condição que você está é a pior. Tem condição bem pior. E é da gente a reclamação. É do ser humano reclamar. Se você vai esperar a consulta de um médico, por exemplo, está todo mundo bem quietinho. Até que alguém reclama de algum problema. Pronto. Todo mundo desperta e fala: nossa, eu vou contar do meu problema também. Vou contar do meu problema também. Vou contar também. Daqui a pouco tem um debate ali sobre os problemas. É comum. O ser humano tem esse hábito. É importante que a gente não fique deixando esse hábito tomar conta da nossa vida. Mas é inerente do humano isso. A gente ainda traz conosco esse tipo de costume. Existe uma historinha bem comum
e bem parecido de vocês, daquele cara que tinha que levar uma cruz no ombro. Então ele desencarna e todo mundo carregava uma cruz. E aí eles iam passar o dia todo andando, atravessando de um lugar com aquela cruz, iam dormir, e no outro dia de manhã eles iam levar a cruz para outro lugar. Bota o microfone e eu faço uma coisa. Aí o que aconteceu? Ele reclamou do peso da cruz. E ele falava para o pessoal assim: nossa, mas a minha cruz está muito pesada. Não estou aguentando, está machucando meu ombro. Todo mundo está? Ela falou: não, a minha está tranquila. E a tua? A minha também não é possível. A minha deve ter chumbo dentro, está muito pesada. Eles devem ter dado a cruz errada para mim, porque não é possível isso aí. Tinha um cara tão bom quando eu estava vivo. E foi, e reclamou, ficou cansado, e parava no meio do caminho, e aí ia, aquela lamúria. Aí todo mundo dormiu. A cruz de cada um tinha o nome da pessoa escrita. Aí ele disse assim: eu vou trocar de cruz. Vou pegar uma cruz levinha, porque eu não estou aguentando mais essa minha aqui. Essa minha está muito pesada. Aí depois, na hora de ficar de manhã, eu acordo bem mais cedo, saio da cruz, eu falo que eu peguei sem querer. Aí depois a gente destroca, pelo menos eu ando mais um tanto com uma cruz mais leve. Não deu outra. Todo mundo foi dormir, ele dormiu, acordou antes de todo mundo, correu lá, no escuro, e ficou levantando uma por uma. Tinha muita cruz. Ele levantou todas. Aí pegou uma levinha. Eu falei: nossa, essa aqui tá levinha. Vou com ela. Pegou a cruz, colocou no ombro e ó, saiu disparado. Nossa, essa tá levinha. Aí andou, começou a clarear o dia. Ele falou: de quem será que é essa cruz? Aí olhou, era dele. A dele era a mais leve de todas. E ele reclamava daquele jeito. Quantas vezes a gente não faz isso? Né? O pior é que quando a gente reclama de uma enfermidade, a gente na realidade passa a ter dois problemas: a enfermidade e a reclamação. E a enfermidade atrapalha o tratamento. Por que motivo? Porque toda vez que a gente vibra, isso é muito importante. Nosso organismo trabalha muito com a questão de vibrações, de energia. Nós temos uma grande concentração de energia no nosso organismo. A gente ingere alimentos que condensam, que aglutinam a energia do Sol. Isso é biologia pura. Não estou inventando nada, isso é científico. Você tem a onda eletromagnética que incide no planeta e tem um grupo de seres vivos aqui, que são as nossas queridas plantas, que aglutinam essa energia em estruturas que nos servem de alimento. Então a gente pode comer uma fruta, a gente pode comer uma folha, uma raiz, um caule. A gente come um monte de caule, né? A gente come palmito, a gente come batata, são caules. E aí, se a gente não comer essas coisas, se a gente comer, por exemplo, o bicho, invariavelmente o bicho come a planta. Então, de uma maneira ou de outra, aquela energia do Sol vai transitando entre os seres vivos do planeta. E a energia do Sol é uma vibração, é uma onda eletromagnética. Então, as nossas células também partilham muito dessa vibração umas com as outras. E aí, quando a gente incide no nosso corpo uma vibração que não é bacana, por exemplo, fazer um raio-x, esse raio-x pode gerar uma mutação no nosso cérebro. E essa mutação pode transformar a nossa célula saudável numa célula doente. Apenas com um bombardeio de uma vibração eletromagnética. Olha isso. Primeira vez que eu fui tirar um raio-x, eu já era grande, já tinha uns 12 anos, eu estava com apendicite. Eu deitei, aí o cara colocou lá uns negócios em mim e falou: agora você fica quietinho. Aí todo mundo saiu correndo. Eu peguei e levantei também. Falei: eu não vou ficar aqui. Aí que ele me explicou que eles fazem raio-x o dia inteiro. Eles não podem ficar recebendo aquela onda eletromagnética ali toda hora, senão eles vão gerar mutação. Agora, eu que estava ali uma vez ou outra, eu não tinha tanto problema. Ainda assim, eu fiquei com medo daquela máquina. O negócio veio perto de mim e falei: meu Deus, mas enfim, parece que está tudo bem. Então, entendamos que ondas alteram o funcionamento da célula. Pensamentos geram ondas. Ora, como assim? Simples demais. O nosso cérebro trabalha com energia elétrica. As células que ficam dentro do nosso cérebro são células que trabalham com diferença eletrônica, fora e dentro. Há uma corrente de elétrons. A gente gera voltagem com o cérebro. Essa voltagem, quando circula pelos nossos neurônios,
consegue gerar um campo eletromagnético. Então a gente consegue emitir ondas com a mente. São essas ondas que podem, por exemplo, afetar as nossas células. Olha o perigo da liberdade de pensamento. É uma responsabilidade muito perigosa a gente saber que a gente é livre para pensar o que a gente quer. Isso é um grande problema. Porque uma vez que a gente é livre para pensar, a gente pode então optar por pensar coisas que não são saudáveis. E esse pensamento não saudável, esse mergulho que a gente faz na dor, no problema, agrava o problema. Porque o teu organismo precisa de bem-estar psicológico para poder defender você de um problema. Porque as nossas células atacam as células que vêm nos atacar de seres que causam doenças. Ou atacam o vírus, que não tem célula, enfim. Ou atacam uma célula tua, que é uma célula de um tumor, de um câncer. Então, o nosso sistema de defesa é muito sutil, é muito sensível. Há toda uma identificação química para ele saber o que ele tem que atacar, como que ele tem que atacar. Todas as nossas vibrações mentais podem auxiliar a esses nossos amigos, defensores do nosso corpo físico, ou atrapalhá-los. Então, uma vez que a gente fica mergulhado no problema, e que a gente fica assim, nossa, olha, eu não aguento mais isso, olha, meu pé dói demais, não sei o quê, toda vez, que nem agora, por exemplo, os professores estão voltando a trabalhar, né? A gente sai das férias. Aí é comum você chegar na sala dos professores e você fala assim, nossa, bom dia pessoal, olha, minha garganta está doendo. Todo mundo fala assim, não, começo de ano é assim mesmo. A gente fala muito, a garganta dói, a minha também está doendo muito, tomei um chá de gengibre. Aí o outro fala, nossa, tem uma balinha, todo mundo compartilha da dor. É lógico que nesse caso, a gente só está fazendo uma coisa lúdica ali, né? Brincando com a coisa do regresso. Mas tem gente que reclama todo dia, tem gente que vai ao centro de saúde para reclamar para o médico. Já trabalhei dentro de um centro de saúde e eu comecei a observar que todos os dias tinha umas 8 pessoas que eram as mesmas que estavam lá no dia anterior. Elas iam ao centro de saúde todos os dias. Para quê? Para reclamar. Aí o médico ouvia elas, era um médico já de uma idade mais avançada que a delas, e aí o médico ouvia e dizia, não, você vai melhorar. Ai, doutor, mas olha, não aguento mais. Não, você vai melhorar. E ela ia embora. Ela ia lá para ouvir o que o médico ouvia a reclamação dela. Era comum isso aí. Você for no centro de saúde perguntar, o pessoal vai te contar que aqui também acontece isso. É normal, as pessoas fazem isso. Mas entendamos que não é porque é normal que a gente tem que continuar sendo assim. É normal também difamar as pessoas. É normal as pessoas quererem ludibriar os outros, enganar os outros. Mas a gente sabe que não está certo. A gente precisa se laborear. E uma das coisas que a gente vai ver hoje aqui é isso. É a gente tentar, então, não mais fazer uso do nosso problema como sendo algo que faz com que a gente se vitimize. A gente tem esse hábito de sempre ser a vítima, né? Eu sou um pobre coitado, você tem que ter piedade de mim. Então vamos lá. As células estão atentas aos nossos pensamentos e respondem na mesma intensidade às projeções mentais. Assim, reclamar da dor não acrescenta nenhuma ajuda ao processo enfermiço. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. É por isso que sempre que a gente se mantém lendo uma obra espírita, ou mesmo lendo apenas o Evangelho todos os dias, que não precisa ser uma outra obra diferente da do Evangelho, todos os dias, se a gente consegue manter o nosso campo cuidado, certamente aquele eco, a reverberação daquele ensinamento que a gente obteve na manhã daquele dia, permite que a gente possa tomar conta dos nossos pensamentos e dos nossos lábios ao longo do dia. Eu costumo dizer que uma vez eu vi um comentário, uma crônica muito legal a respeito do Evangelho e do celular. Que o celular, hoje em dia, ninguém sai de casa sem ele, né? Se você sai de casa, você está lá no meio do caminho, você põe a mão no bolso, você fala, esqueci o celular, vou ter que voltar. Você não fica sem o celular. O celular é seu companheiro. Você sentou num ponto de ônibus para esperar o ônibus, o que você faz? Não tem ninguém, você pega o celular, vai jogar um joguinho, vai conversar com alguém. E aconteceu uma coisa, você está muito nervoso, você pega o celular e liga para alguém para desabafar. É sempre o celular.
Aí quando ele acaba a bateria, parece que o seu mundo acabou. Você não fica mais sem o aparelho. Imagina se a gente fizesse isso com o Evangelho. Que bênção que a nossa vida ia ser. Pensou? Você sai de casa e fala, esqueci o Evangelho. Você volta lá, pega o Evangelho, põe no bolso. Aí você para no ponto de ônibus e fala, não tem ninguém aqui, o que eu vou fazer? Vou ler o Evangelho. Aí você lê o Evangelho de novo. Aí você está nervoso com alguém e fala, ai meu Deus, preciso desabafar. Em vez de você desabafar, abre o Evangelho e recebe o ensinamento. Pronto. Olha que bacana. E tem uma coisa muito legal. O Evangelho nunca acaba a bateria, nunca fica sem sinal. Olha que bênção. E você não precisa ficar pondo dinheiro nele, crédito todo mês, e crédito de internet, não fica vendo aquelas propagandas chatas para você ficar comprando produto que você não quer. A gente devia fazer isso. Olha que ideia bacana. Manter o Evangelho sempre ali, à mão, no bolso. Isso é uma bênção, né? Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Uma vez que a gente deseja manter-se em equilíbrio, ou seja, que a gente então entende que aquele sofrimento nos transforma em alguém mais tolerantes, mais humanos, mais persistentes na bondade, mais resilientes. Resiliência é o ato de você conseguir fazer como um rio, contornar o obstáculo e continuar o seu curso. Então o rio está ali, está vindo, e aí tem uma grande rocha na frente. Ele vai, dá um jeito, dá uma volta na rocha e continua o curso dele. Isso é resiliência, a gente normalmente não tem isso. A gente deixa o mau humor influenciar o nosso bom humor. Olha que terrível isso. Isso é terrível. Então imagina que você acorda, aí você está com um monte de problema em casa, né? Quase ninguém tem problema em casa, vamos combinar, né? Essa casa é uma benção. Mas enfim, você está lá com um monte de problema, conta atrasada disso, salário atrasado ali, você não consegue pagar a conta, o pessoal telefonando, e o cachorro que comeu o tapete, e a criança está chorando, aquela... Bom, você fala, vou trabalhar e pronto. Aí você chega no teu serviço, você pega todos os teus problemas da sua casa, enfia no porta-luvas do carro, fecha, fala, agora eu estou no meu serviço. Aqui não tem problema. Vou dar uma limpada no meu pensamento, vou entrar com um belo bom dia, sonoro em dó maior e pronto. Aí você entra lá e fala, bom dia pessoal, tudo bem? Tudo bom? Como é que você está? Aí dá um abraço. Aí tem uma pessoa que fala para vocês, bom dia por quê? Imediatamente, aquele mau humor daquela pessoa te contamina. Olha que terrível. A gente está fazendo uma força tenebrosa para estar bem, né? Para deixar de lado o mau pensamento. E a pessoa só dá uma pimentadinha assim, pá, bom dia por quê? Não tem nada de bom esse dia, não. Aí você já fecha a cara. Já fica esperando a pessoa sair para poder falar mal dela assim que ela sair. Aí ela sai, você fala, essa pessoa, hein, pelo amor de Deus, olha que grosso. Você fala bom dia, a pessoa fala daquele jeito comigo, nunca fiz, pronto, ela te contaminou. É terrível, a gente tem essa fragilidade do pensamento no bem, do pensamento que mantém o nosso bom humor, o nosso sorriso, né? Então o que seria ideal? A pessoa fala que você fala assim, já fiz isso. Uma vez a pessoa respondia sempre assim, né? Bom dia, o que tem de bom? Aí falou uma vez, aí eu fiquei triste. Aí na outra semana eu cheguei na escola e falei, puxa vida, eu vou falar bom dia, aquela pessoa vai falar desse jeito comigo de novo. Vou ter que falar alguma coisa de bom para ela. Porque eu não vou combater o mal com o mal, porque se o meu mal for maior que o dele, vai ter troco. E aí o troco não vai ser bom. Então eu vou combater com o bem. Aí eu fiquei lá, falei, bom dia, bom dia, bom dia. Aí a pessoa falou de novo para mim, não tem nada de bom não. Eu falei, meu querido, eu estou lhe desejando de coração aberto que seu dia seja bom. Se dependesse de mim, seu dia seria ótimo. Que pena que seu dia não está bom. Deseja para mim também que o meu dia seja bom, independente do seu. Tomara que o seu seja bom. O meu vai ser, porque se depender de mim, ele vai ser bom. Não vai ter ninguém com um dia ruim que vai transformar o meu dia num dia ruim também. Eu desejo transformar o seu dia num dia bom. Você não vai conseguir transformar o meu dia bom num dia ruim, infelizmente. Então, vamos ter um dia bom, vamos ter um dia tranquilo, calma. O problema todo mundo tem. Vamos deixar o problema quietinho. Aí toda vez que eu chegava depois, falava bom dia, ele falava bom dia. Era um bom dia meio de canto de boca, assim, bom dia. Não tem importância. Já não era mais um bom dia por quê? Né? Às vezes essas pessoas não entendem que você está só desejando que ela tenha um bom dia.
Então, esse equilíbrio, essa manutenção do nosso pensamento vigilante, operando sempre em boas frequências, trazem saúde para o nosso corpo. Tem aquela célebre frase, aquele dito popular: mente sã, corpo são. Isso é super científico, é fato isso. Quanto mais utiliza o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem às lembranças mesquinhas. Então, toda vez que a gente verbaliza os problemas, a gente se apega mais a eles. A gente fica lembrando deles. E mais difícil é da gente se libertar deles. Alguém daqui já namorou alguém, alguma vez, que tinha um ex-namorado ou ex-namorada, e toda vez que você encontrava a pessoa, ela ficava falando do ex-namorado? É terrível, a pessoa não desapega. Ela fica apegada a outra pessoa. Ela está sempre comentando: ah, porque fulano não sei o quê, porque quando eu estava com fulano não sei o quê. Não vira a página. A pessoa ainda está presa àquele relacionamento. E é muito mais difícil de você conseguir libertá-la, porque ela está tendo condição naquele instante de mudar de situação, de estar num novo relacionamento. Ela não consegue. Ela fica presa no relacionamento antigo. Ela está com uma pessoa nova, diferente, podendo conhecê-la, aproveitar a oportunidade, ela não consegue. Ela fica presa no relacionamento antigo. Isso é muito comum. Também é comum quando a pessoa às vezes reclama muito da dor, porque eu estou com dor física. E vai lá e o médico faz uma cirurgia. E ela volta e fala: olha, doutor, tudo bem, tirou o problema, mas continua a dor. Acaba gerando um eco no corpo da pessoa que gera dor. Outro problema também é quando alguém desencarna da família, que você sente muito apego, fica muito triste. E você não consegue mais ver alegria em mais nada. É aí que está o erro. Tem muita coisa que pode nos alegrar. E às vezes, por exemplo, na família da gente, um ente querido está em vias de desencarne e alguém dentro da família está recebendo alguém que vai encarnar no vento. E aí a gente percebe o ciclo, a troca. Um se vai, o outro vem. E a gente vai mantendo os encarnados aqui do nosso ciclo afetivo. E está tudo certo. É só uma passagem. E às vezes a pessoa fica tão apegada àquele que se foi que não percebe a beleza daquele que veio, a missão daquele que veio. E aí a criança chega, brinca com ela e aquela pessoa fica fria, não gosta, não se apega de novo. É muito triste, muito complicado. A gente faz muito isso. Se desejas permanecer nessa casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Esse justeza aqui cabe uma interpretação de equilíbrio, né? Uma vez que a gente então se equilibra, a gente consegue se manter numa assistência espiritual muito mais intensa, muito mais cotidiana. Tá? É bem isso. Dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Nós vamos invariavelmente evoluir. Isso está no Evangelho. O nosso caminho é de mão única, não há volta. Uma vez que você evoluiu, nem que seja meio degrau na sua evolução, você não desce mais, só sobe. Então, uma vez que essa evolução está invariavelmente acontecendo, que a gente possa entender que ela está aqui e que ela não é fácil para a gente e que a gente vai ter que lutar para ela acontecer. E a gente usar o Espiritismo para poder facilitar tudo isso. As almas débeis, e nós somos muitas vezes almas débeis, tá? Ante o serviço, deitam-se para se queixarem aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. O que será que a gente faz com o pacotinho de sofrimento que a gente recebe? Será que a gente põe ele no chão, senta e se lastima? Ou será que a gente levanta, abre o pacotinho e fala: poxa, vamos ver o que vai dar isso aqui, vamos tentar resolver esse problema e vamos continuar o nosso bom humor numa boa. Tinha um irmão nosso encarnado que desencarnou há pouco tempo aqui na Terra, que era o Chico. Ele nos ensinou tanto a respeito disso, hein? Tanto. Levava tapa no rosto porque não recebia mensagem dos entes desencarnados, das pessoas que iam ali buscar auxílio. E ele se calava, ficava atento. Ele entendia que aquela pessoa ainda era uma alma débil,
Assim como nós também somos muitas vezes, né? A gente precisa, então, entender que o nosso papel aqui não é julgar o próximo, mas sim laborearmos o nosso interior. Sempre, todos os dias. Recebamos a dor tão somente como um processo de despertamento, e não como um mecanismo para ser cultivado pelo pensamento diante de distúrbios emocionais e físicos. O normal não é ter dor. Quando ela aparece, sua função é pedagógica, despertando-nos para a correção dos desequilíbrios. Tem pessoas que passam por um problema, não entendem aquele problema, e aí o problema persiste, e ele continua persistindo. E a pessoa não para entender que aquele problema estacionou ela. É aquela história do cara que precisava seguir um caminho na trilha e caiu uma pedra. Ele ficou parado diante da pedra, reclamando, ele precisava seguir o caminho e ele não chega. Por quê? Porque há uma pedra no caminho e ele não sabe o que fazer. Era só contornar a pedra. E depois ele volta e resolve o problema da pedra. Mas não, ele persiste na frente da pedra. Então, a dor sempre vai vir. O normal não é ter dor, mas se ela veio, que possamos contorná-la, continuar o nosso trabalho laborioso, auxiliando o próximo. Se tu és o centro, mesmo involuntário, de algum fato desagradável, que tu sejas a primeira pessoa a sorrir, desfazendo tensões e aborrecimentos capazes de aparecer. Então, aconteceu um mal-estar naquele lugar, você gerou um mal-estar, corrija o mal-estar. Dê um sorriso, peça desculpas. E aí tem o agradecimento dele. Agora tem uma historinha que eu vou contar rapidinho para a gente poder passar por um momento do passe. Aos espíritos de André Luiz e Emmanuel, ao médium Chico Xavier, que psicografou essas lindas mensagens, e também a Nosso Lar, o mais espetacular filme brasileiro. Isso é o agradecimento da obra dele, tá? Então, de novo, nome da obra, Aprendendo com o Nosso Lar, José Lázaro Roberto. Tem um monte de tema aqui. Outras vezes que eu vier, eu vou fazer outras palestras dele, porque eles são muito legais. Tá bom? Agora eu vou contar a historinha da Dor e o Lago, que é uma historinha bem bacana. Quem já conhece vai poder refletir um pouco mais. Quem não conhece vai começar a refletir de agora em diante. O velho mestre pediu a um jovem triste que colocasse uma mão cheia de sal em um copo d'água e bebesse. Tem uma musiquinha tocando da apresentação aqui. Qual é o gosto? Perguntou o mestre. Então ele colocou uma mão cheia de sal num copo d'água. Ruim, disse o rapaz. O mestre sorriu e pediu ao jovem que pegasse outra mão cheia de sal e levasse a um lago. Os dois caminharam em silêncio. O jovem jogou o sal no lago e então o velho disse: beba um pouco dessa água. Enquanto a água escorria do queixo do jovem, o mestre perguntou: qual é o gosto? Bom, disse o rapaz. Você sente o gosto do sal? Não, disse o jovem. O mestre então sentou ao lado do jovem, pegou em suas mãos e disse: a dor na vida de uma pessoa não muda. Mas o sabor da dor depende de onde a colocamos. Quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido de tudo que está à sua volta. É dar mais valor ao que você tem do que ao que você perdeu. Em outras palavras, é deixar de ser copo para tornar-se um lago. Então que a gente possa, toda vez que entrar de frente com a dor, que a gente possa dilatar os nossos sentidos, perceber que existem pessoas que estão ao nosso lado, que nos amam, que nós temos saúde. Às vezes as pessoas, por exemplo, sofrem catástrofes naturais e a casa onde elas estavam é completamente destruída. Mas ela está preservada, a vida dela está intacta. E aí ela diz: eu perdi tudo. Perdeu um monte de coisas. Tudo não. A vida está ali, intacta, viva. Às vezes as pessoas sofrem um acidente, perdem o movimento das pernas. E elas desejam um desencarne. Pedem para as pessoas: olha, pede para desligar o aparelho se eu ficar de cadeira de rodas, porque eu não vou suportar. E na realidade a perna pode funcionar, mas o resto todo está bom. Está tudo funcionando. Por que então entrar em desespero?
Tem pessoas que te amam, que adoraram saber que você não morreu. Que aquele acidente manteve você vivo. Que você não vai mais fazer algumas coisas, mas você vai fazer outras. E está tudo bem. E a vida da gente é cheia de provas. E cada um vai ter um problema. E o problema serve para a gente refletir sobre ele. Que a gente possa então sair daqui hoje refletindo um pouco mais sobre os nossos problemas e principalmente que a gente possa conversar um pouco mais com o nosso mentor espiritual que sempre nos acompanha. Deus os abençoe. Muito obrigado pela presença de vocês, pela oportunidade desse estudo maravilhoso e que a gente possa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Sempre. Deus os abençoe. Obrigado.